Ótimo. Então, corrigindo os exercícios aí, lembrando que esses exercícios, eles só tinham oração subordinada substantiva, que é o meu sujeito. Eu preciso ter bem claro aí na minha cabeça aqueles elementos facilitadores. Da objetiva, qual é o da objetiva? Eu não tenho o sujeito. Eu não tenho o meu sujeito na oração principal. Então, da subjetiva, o elemento facilitador é sempre eu ter um verbo, engasguei, verbo de ligação, mais um predicativo na oração principal e eu precisar de quem é aquele verbo de ligação. Ele se refere a quem? Aquele predicativo se refere a quem? A minha objetiva direta. Cadê que eu deixei a colinha aqui para vocês? O nosso elemento facilitador. A oração principal da objetiva direta sempre vai terminar num verbo transitivo direto, certo? E a minha objetiva indireta vai terminar no verbo transitivo indireto mais a preposição. Então, era isso que eu precisava olhar. O elemento facilitador. O elemento, olha aqui, que nome chique para um negócio. Depois eu conto o que eu aprontei aqui no meu quarto hoje para vocês. A palhaça da professora de vocês. Nossa, essa professora é muito palhaça, gente. Vocês não têm noção. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui. Eu vou pegar aqui uma corzinha vermelha pra gente corrigir. Não, o que eu pus o bom de vermelho, gente? Eu sou uma maravilha. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Verificar se eu tenho dois verbos para ver se é período composto. Porque pode ter pegadinha no meio dos exercícios. Eu tenho o é aqui e tenho o estudem aqui. Alguma coisa é boa. Prestem atenção. Aí, o que eu faço? Eu encontro aqui o meu conectivo. Vamos grifar o conectivo aí. Já sei que uma oração está antes e a outra oração está depois do meu conectivo. Aquela oração que vem com o conectivo, ela é a minha oração subordinada, junto com o conectivo. Vamos botar ela em itálico aqui, ó. Oração subordinada é essa aqui. E essa aqui? Essa é a oração principal. Oração principal, que não tem esse B aqui e fim. É bom, é a minha OP. Então, eu sei que alguma coisa é bom. E o que é bom? É bom que as pessoas estudem mais. As pessoas estudarem mais é bom. Então, essa aqui é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vocês entenderam? Faltou um B. Vocês entenderam por que ela é subjetiva? Sim, Bru. Vocês acertaram? Sim. Tá bom. Eu acertei. Olha a outra que difícil. Começa igualzinho. É fundamental. Gente, eu já começo no verbo de ligação. Eu já começo com predicativo. Alguma coisa é fundamental. Acho aqui o meu conectivo. Maravilha. Facilitei a minha vida. O que é fundamental? Você comparecer à reunião é fundamental. Tem um verbo aqui e tem outro verbo aqui. A minha classificação dessa oração subordinada é idêntica à de cima. Idêntica. Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Do jeitinho que o aluno gosta. Ctrl C, Ctrl V. Prontinho. É fundamental a oração principal. E o que me complementa essa oração é um sujeito em forma de oração. Por isso que eu chamo de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tem que falar devagar para a gente não errar e para não falar bobagem. Olha lá, diga-me quando você precisará viajar. Primeiro, meu conectivo aqui é diferente. Meu conectivo é um quando. Pode ser pro? Pode. Eu não falei que é só o quê. Eu disse que na maioria das vezes é que, mas não sempre. Diga-me. E esse diga-me terminou num verbo.
A gente leva em conta que terminou num verbo. Quem vai me dizer? Você, certo? Diga-me, alguém vai me dizer. Tem sujeito isso aí? Tem. Tem um sujeito indeterminado aí, né? Tem sujeito, mas eu não sei quem é. Então, não é a oração seguinte. Por quê? Verbo na terceira pessoa do singular, mais uma partícula passivadora aqui, ó. Opa, eu não preciso me preocupar porque o sujeito está indeterminado. Ótimo. Diga-me quando você precisará viajar. Quem diz, diz algo, certo? Não tenho preposição aqui. Aqui o para mim. Ah, se fosse um período simples, se fosse uma análise do período simples, disse alguma coisa para mim. Só que eu não tenho oração subordinada, substantiva, objetiva direta e indireta. Eu não tenho isso, certo? Não tenho o VTDI aqui, de jeito nenhum. Então, esse verbo, com relação a essa oração que eu vou pôr em itálico aqui agora, ó, esse verbo com essa oração aqui, é essa relação que eu quero saber. Eu não quero saber a relação desse verbo com esse pronome azulzinho aqui. Não quero. O que me interessa? A oração principal, que é o diga-me, com a quando você precisará viajar. Então, eu parei num verbo transitivo direto. Quem diz, diz alguma coisa. E o que você vai me dizer quando você precisará viajar? Então, eu tenho aqui a minha classificação de oração principal e tenho aqui a minha classificação de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Acertaram? Erraram? Entenderam ou não? Professora, Oi. eu acertei, mas assim, como faz muito tempo que eu fiz a lição, eu não vou mentir pra senhora, eu não lembro mais. Então, se você explicar de novo, eu ia ficar muito grato. Então, primeira coisa que você tem que saber é o elemento facilitador. Sim, esse Qual é o daí elemento facilitador da objetiva direta? é o É o quando. verbo terminar, é a oração principal terminar num verbo transitivo direto, certo? O diga-me pode também ser indireto, mas eu quero saber qual é a relação do diga com você precisará viajar. Diga alguma coisa para mim. E o que você tem que dizer? Quando você precisará viajar. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Ele é transitivo direto. O que complementa um verbo transitivo direto? Um objeto direto. Só que aqui é uma oração. Não é mais diga-me fofocas. Se fosse fofocas, seria objeto direto. Mas eu coloquei uma frase. Então, é uma oração subordinada, objetiva, direta. Entendi. Ok? É que assim, ó, é que eu escrevi tudo. Não vai pegar, mas assim, é que eu fiz tudo. Eu não escrevi a palavra completa, então eu não lembro mais o que. As letras, né? O que cada um significa. Agora eu entendi. Mas obrigado. Falha técnica, hein? Tem que ter a matéria junto aí, pelo amor de Deus. Não, a matéria tá aqui, mas tá aqui atrás. E não pode esquecer, porque a próxima matéria é continuação dessa. Por Deus, Matheus. Tá bom. Bota Valeu. esse cérebro aí pra funcionar nesses 4 dias. Tá bom. Então, ó, frase D. Convém que nos falemos todos os dias. Tem o convém, é conveniente, convém que nos falemos todos os dias. Então, tá aqui. O meu conectivo tá aí bonitinho, separando as minhas orações. Eu sei que aquela que vem com o conectivo é a minha oração subordinada. Então, a primeira, antes do conectivo, é a oração principal. E a que vem depois é a oração subordinada substantiva. Falta-me saber que tipo é essa. Convém que nos falemos todos os dias. Então, eu tenho o verbo convém. Parei no convém. O que convém? Alguma coisa é conveniente, mas não convém algo. Então, eu sei que não é objeto direto. E se não é objeto direto, eu tenho que pensar. Nos falarmos todos os dias
É conveniente? Será que é isso que a oração quer dizer? Sim, é isso que a oração quer dizer. O que é conveniente? Nos falarmos todos os dias. Então, eu inverto a ordem e vejo se funciona. Nos falarmos todos os dias é conveniente. Então, isso aqui é um sujeito. Essa oração, ela é subjetiva porque ela aparece como sujeito, como aquilo que faz esse verbo fazer sentido. Isso convém, isso faz alguma coisa. Se fosse qualquer outro verbo, seria substituído também das quem praticou isso. Quem é conveniente? Nos falarmos todos os dias. Então, está aqui o nosso sujeito. E quando é sujeito, eu chamo de oração subjetiva. Essa aqui é muito fácil. Todos devem lembrar de que estudar é preciso. Estudar ó, o verbo é aqui, preciso. Todos devem lembrar. Coloquei uma locução aqui. Todos devem lembrar. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Então, eu já tenho tudo o que eu preciso. O conectivo tá aqui. A oração que começa com o conectivo é sempre a minha subordinada. A minha oração principal aqui começa lindamente com... começa não, né? Termina lindamente com uma preposição. Pronto, tá aí marcadinha a preposição. Verbo mais preposição, acabou a oração. Elemento facilitador da oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. É esse. Eu nem preciso saber esse monte de nome, gente, esse monte de coisa. Eu tenho que saber o elemento facilitador. Se eu sei o elemento facilitador, eu sei o resto. Terminou em verbo transitivo indireto, por causa da preposição, eu vou ter aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E tá aí resolvido a minha questão. Se tiver dúvida, pode ficar à vontade. Tranquilo? Pro, Oi. qual seria o verbo da OP? O verbo? É. Locução verbal. Devem lembrar. Ah, sim. Tá bom. Certo? E quem deve lembrar de alguma coisa. Certo? É uma locução aqui. Quem Tá fez bom, essa obrigada. e quer compartilhar? Tem 2 verbos nessa oração? Na F? Tem, Pro. Esqueci um verbo. Oi? Tem o verbo de ligação. Esqueci um entre verbo, uma né? Tem um de ligação aqui, certo? E o outro? Esqueci de esquecer. Esqueci de esquecer. Esquecer de esquecer é difícil, hein? Esqueci de esquecer. Conectivo, lindamente fácil aqui, né? A Pro foi generosa, colocou os mais fáceis. Conectivo, qual é a oração principal? Esqueci. Esqueceu qual é a oração principal? Que coisa feia, meu. Piadinha mais besta, né? Ai, que piadinha besta, meu Deus do céu. Ah, não. Então tá, oração principal, esqueci. Vou te perdoar por ter esquecido a oração principal. Gente, eu esqueci sujeito oculto, certo? Eu já sei que o sujeito não vai estar lá, porque o sujeito está oculto aqui no esqueci. Então, opa, se eu só tenho 3 classificações, não é sujeito, facilitou. Tem preposição depois do verbo? Esqueceu também? Não, não tem. Não. Oração subordinada substantiva. O que? Direta? Objetivo. Objetiva. Objetivo. Direta. Isso mesmo. Então, beleza. Agora, na próxima, vocês vão fazer sozinhos também. Me indiquem os 2 verbos. Lembrar-se. Isso. Vou colocar até a locução toda aqui, tá? Ó, colocar tudo. Devem lembrar-se. Beleza. Cadê o outro? Ligação de novo. De ligação. Conectivo. Ué. Que.
O que? O meu conectivo, beleza. Deixa eu ver o que mais. Tem alguma coisa aí que me indica a classificação dessa subordinada? O sujeito. Tem uma preposição. O D. A O D, preposição, né? alguém Antes do falou conectivo. o D. É, o Como D. chama o D na vida real? Preposição? Preposição. Eu separo no conectivo, boto aqui em itálico, beleza. Separo a oração aqui. Vou fazer assim, ó, vou dar um enter aqui. Separei a minha oração literalmente. As pessoas devem lembrar-se de é a minha oração principal. Ótimo. Que nem tudo é em vão. Quem se lembra de alguma coisa. Nem tudo é em vão. Oração subordinada, porque ela complementa a outra. Substantiva, porque ela faz o papel de Direto. objetiva Indireta. indireta. Ela faz o papel de objeto indireto. Só que eu não posso botar nome de objeto indireto numa oração toda. Eu tenho que pôr oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nada mais é que um objeto direto grandão com um verbo no meio. Simples assim a oração subordinada, gente. Não requer prática, mentira. Requer prática sim e requer estudo e conhecimento. Não adianta eu falar que não requer prática e nem habilidade, porque eu vou estar mentindo para vocês. E a Pro é doida, mas a Pro não é de contar mentira não, só quando precisa. Às vezes precisa. Gente, cadê os dois verbos? Sabemos. E aprovado? Sabemos. E aí? Foi aprovado. Locução verbal. Foi aprovado. Perfeito. Cadê meu conectivo? Ainda? A partir do C. É o C. Não pode ser o ainda. Tem que ser o C. O ainda é um advérbio. Então, a partir do conectivo, ao invés de... Eu vou dividir a minha oração literalmente. Uma para cada linha. Em itálico, eu deixo minha oração subordinada. Não sabemos ainda. Já é uma informação, gente. Oração principal. Aí, quem não sabe ainda? O que você não sabe ainda? Quem não sabe alguma coisa. E qual é a coisa que você não sabe? Se o projeto foi aprovado. Então, quem não sabe alguma coisa, essa coisa é o objeto do não saber. Nesse caso, a minha oração subordinada substantiva é objetiva direta ou indireta? Direta. Direta, porque Direta. não temos Preposição. preposição. Perfeito. Novamente, deixa eu puxar isso pra cá. Cadê os verbos? Cadê? Decidiram. Decidiram, de verdinho. E adiada? Será. Opa, só o será, né? Será, se a prova será adiada. Maravilha. Conectivo. Que? O conectivo que? Antes da Conectivo é o quê? Isso mesmo. Não precisa falar com medo, não. A Pro não vai te morder porque ela está à distância. Se eu estivesse aí por perto, seria perigoso. Mas só que não. Os professores decidiram. Já está decidido. Os professores decidiram. Quem decide, decide alguma coisa. Certo? Tem preposição? Não. O que eles decidiram? Que a prova será adiada. Oração subordinada substantiva. Objetiva direta? Objetiva direta. Objetiva direta. direta. Perfeito. Desconfiamos de que eles mentem sobre esse assunto. Temos dois verbos. O desconfiamos é um, qual é o outro? Mentem. Eles mentem. Conectivo? Que? Que? Quê? Estão dormindo, gente? Eu pergunto conectivo, toda hora vocês falam quê?
Quê? Acorda, gente. Você é louco, Renato. Essa professora Muito hoje, hein? A Bronze tá com as piadinhas Ela bestas. sem pensa, graça. ela pegar nós. Gente, ó, Pegar nós. era pra eu estar de feriado hoje, mas eu fui dar aula em Rio Grande da Serra, tá vendo? Feriado em Ribeirão hoje. Tô chateada Nossa, pra caramba. tá um negócio assim lindo de se ouvir, professora. Você não sabe a felicidade que eu fico a cada piada dessa. É incrível, Eu assim. posso imaginar. É pra animar seu dia, Matheus. É, pra não, animar pô, seu animou dia. demais. Eu tô aqui muito feliz já. Cara, você não tem ideia. Isso me deixa contente. Pessoal, quem desconfiamos? Quem desconfia? Nós? Nossa. Nós desconfiamos. Então tem sujeito oculto. O Sim. sujeito não vai estar na oração subordinada. A minha oração principal já tem sujeito. Eu não preciso de buscar sujeito na outra oração. Quem desconfia de alguma coisa. Preposição. Preposição. Então, se eu tenho uma preposição, OSS, Indireta. Objetivo indireto. Objetivo indireto. indireta. Isso mesmo. Fácil não é fácil, gente? Eu só preciso pegar a manha de fazer e descobrir o conectivo. Peguei essa moleza, gente. Fácil demais. Assim, é muito fácil pra você. Não precisa nem saber nada. Quando eu fui fazer pela primeira vez, eu só fui procurando as palavras que tem D. Eu falei, essa é indireta, essa é indireta, essa é indireta. Aí depois eu fui pras outras. Então é facinho, Exatamente. pô. A única coisa que você tem que saber é manjar de análise sintática, saber os nomes e saber o que é uma preposição, o que é um verbo de ligação. Isso é fundamental. E a última, eu tenho lá, decidiu-se que não ia mais ao passeio. Decidiu é um verbo. Já falei um, agora falo outro. Ia. Matheus, nem deu pra fazer piadinha dessa vez, hein? Lá vai, hein? Cadê o conectivo, Matheus? É o quê? Que, Matheus? É o quê, professora? A palavra aqui é conectivo. Conectivo, Matheus, eu tô te perguntando. Ele deve estar com o áudio ruim, não tem problema. Essa palavra aí que tá de vermelho é o Ah, conectivo. o que, o E, né? Ah, tá. Não, professora, é Que? Que, Matheus? É o quê? Então, essa palavra de vermelho que é o conectivo. O quê? Ai, meu Deus. Ai, que falta de Quinto ano absurdo. é isso daí, mano. Gente, ele decidiu, verbo na terceira do singular, mais a partícula C. Pronome sujeito indeterminado. Então, eu já tenho um sujeito para esse verbo, eu não busco um sujeito na oração seguinte. Tá vendo? Se eu sei análise sintática, eu já sei que a próxima não vai ser subjetiva. Sim. Quem decide alguma coisa. Nesse caso, a minha oração principal está aqui, porque o que o Matheus adora está na oração seguinte. A oração que tem o que é sempre a oração subordinada. Estamos estudando as substantivas, eu não misturei. Substantiva. Decidiu-se que não ia mais o passeio. Foi isso que foi decidido e eu não tenho preposição na oração principal. Ela não terminou numa preposição. Ela terminou num pronome oblíquo. Então, eu chamo essa aqui de Objetiva direta? objetiva direta. Simples assim a minha correção. Eu vou parar a gravação que eu tô fazendo da minha tela.